Olá a todos os que acompanham a EBD online da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho de Mateus e veremos os capítulos 3 e 4, que narram fatos e acontecimentos que antecederam o início do ministério de Jesus. Veremos a pregação de João Batista, do capítulo 3, de 1 a 12, o batismo de Jesus, do verso 13 a 17, a tentação de Jesus, começa no capítulo 4, de 1 a 11, a prisão de João Batista e a volta de Jesus para a Galileia, dos versos 12 a 17, a vocação dos discípulos e o início do seu ministério, que está no final do capítulo 4, do verso 18 ao 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua Brilhe justiça. também a luz de vocês diante dos outros, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O capítulo 2 termina com a volta de Jesus do Egito, ainda criança, indo morar em Nazaré. José, orientado por Deus depois da morte de Herodes, decide não ficar na Judéia, temendo Arquelau, que reinou no lugar de Herodes, seu pai. Jesus foi para Nazaré também como cumprimento de uma das profecias do Antigo Testamento. O comentarista Halley, no seu manual bíblico, diz que a razão é que deveria estar lembrando Isaías 11:1, Jeremias 23:5 e ainda Zacarias 3:8. Lá, Jesus é chamado de renovo, palavra que no hebraico é muito parecida com Nazaré, de onde deriva Nazareno. Nós não encontramos a palavra Nazareno no Antigo Testamento, mas encontramos a palavra renovo, que segundo esse comentarista é muito parecida com a palavra Nazaré. Então, passaram-se mais ou menos 30 anos, tempo em que Jesus cresceu como uma criança judia, normal. Depois deve ter ajudado seu pai, terreno lá na carpintaria, até se tornar um adulto, chegar o tempo de começar seu ministério planejado e executado em sintonia com Deus. Mateus, então, ele passa direto da volta da família de Jesus do Egito para Nazaré, para a pregação de João Batista, né? É importante a gente lembrar que entre o último profeta do Antigo Testamento e João Batista foram 400 anos, período chamado também de interbíblico ou intertestamentário. João Batista então aparece pregando no deserto da Judéia. Então vamos ver os versos de 1 a 12 do capítulo 3, que fala da pregação de João Batista. Vamos ler esse texto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse é o texto, então, que traz a narrativa da mensagem de João Batista, da pregação de João Batista. Tem algumas perguntas que nós podemos responder lendo esse texto.
por exemplo, qual o tema principal da pregação de João Batista, da sua pregação, da sua mensagem? Como falou o profeta Isaías a respeito de qual seria o ministério de João Batista? Como João Batista se vestia e se alimentava? Além de preparar o caminho do Senhor, o que mais fazia parte do ministério de João? Como João chamou os fariseus e saduceus que vinham até ele para serem batizados sem arrependimento sincero? Ou quais expressões que João Batista usou para simbolizar que Jesus era maior do que ele? São questões que podem ser respondidas a partir desse texto. Nós observamos no texto que João aparece pregando no deserto da Judéia em cumprimento a uma profecia. Isaías 43 diz: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Essa é uma característica do Evangelho de Mateus, enquadrar os acontecimentos, os aspectos da vida de Jesus, às previsões proféticas. Halley faz esse comentário. Assim, faz um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós já vimos na introdução desse estudo, que é um dos propósitos do livro de Mateus. Mateus vai sempre estar lembrando os acontecimentos que foram preditos no Antigo Testamento. A mensagem de João Batista tem um tema central. Ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento, na sua forma verbal ou substantiva, exprime uma mudança de ideias e se manifesta numa mudança de vida e de propósitos. É essa palavra que João usa aqui no verso 3, do capítulo 3, no versículo 2. É a mesma palavra que Jesus usa no capítulo 4, versículo 17. O cidadão do reino dos céus é alguém que apresenta uma mudança de vida e de propósitos, segundo o ensino do Evangelho. Foi isso que aconteceu com muitos que moravam na Judéia e próximos ao Rio Jordão. Eles iam até João, confessando seus pecados, eram por ele batizados, como símbolo dessa mudança de vida e de propósitos. A narrativa, porém, nos diz que também vinham até João, às margens do Jordão, muitos fariseus e saduceus, para serem batizados. Fariseus e saduceus, também nós já vimos lá no início do estudo desse livro de Mateus, na introdução feita pelo irmão Adércio, que eles eram líderes religiosos e políticos dos judeus, que tinham divergências entre si, né, sobre as práticas da lei e sobre outros assuntos. Mas eles se juntam e se opõem a Jesus durante o seu ministério. Uma diferença básica entre esses dois grupos, fariseus e saduceus: os fariseus acreditavam na ressurreição do corpo, enquanto os saduceus não. João os repreendeu duramente, chamando a atenção para que eles produzissem frutos dignos realmente de arrependimento. João já conhecia os seus postulados e a sua jactância em se considerarem filhos de Abraão, e os chamou de raça de víboras, tentando fugir da ira vindoura. Por que João faz isso? É que eles não estavam dispostos a reconhecerem sinceramente seus pecados e confessá-los, passando por uma íntima mudança mediante o evangelho que lhes estava sendo apresentado. Eles estavam mais para as aparências de uma vida de religiosidade ligada às tradições judaicas. João então finaliza, falando sobre os fariseus, dizendo que, sem frutos dignos de arrependimento, seu futuro era certo, como de uma árvore que não produz frutos, que é cortada e lançada no fogo. Claro, aqui fazendo alusão ao juízo de Deus sobre os tais. Nos versos seguintes, 11 e 12, João vai fazer uma menção à superioridade de Jesus e do seu ministério em comparação ao dele. Ele vai dizer: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará
a palha, um fogo que nunca se apaga. Jesus está expressando aqui a sua plena consciência de precursor de Jesus, da sua função, do seu papel de precursor de Jesus. Ele entende que é esse seu ministério, foi para isso que ele nasceu, apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João capítulo 1, 29. João demonstra toda a humildade ao dizer que não é digno de carregar as sandálias de Jesus. É interessante que João dá esse testemunho sobre Jesus, mas mais à frente, lá no capítulo 11, versículo 11, Jesus dá um testemunho sobre João, dizendo o seguinte: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa é a palavra, o testemunho de Jesus sobre a pessoa de João Batista. Então, João cumpriu na íntegra seu ministério, pregando o arrependimento, batizando os que verdadeiramente confessaram os seus pecados, advertindo firmemente os que apresentavam uma vida de aparência religiosa e anunciando a chegada do reino dos céus na pessoa do seu rei Jesus Cristo, exatamente como anunciaram os profetas. Assim, então, encerra essa pregação de João Batista e essa introdução do ministério de Jesus. Após essa narrativa de João, Jesus vai se dirigir da Galiléia para a Judéia, especificamente lá para o Rio Jordão, para ser batizado por João. Isso está no capítulo 3, dos versos 13 a 17. Esse texto nos diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a narrativa, então, do batismo de Jesus. Enquanto João estava pregando no deserto da Judéia, então, ainda enquanto João estava lá, Jesus veio lá da Galiléia. Lembram? Ele foi morar em Nazaré, passou todo esse tempo em Nazaré. Agora, que vai iniciar o seu ministério, ele vem da Galiléia para ser batizado por João. João apresenta uma resistência para batizar Jesus. E tem uma razão clara para isso. Ele está anunciando na sua mensagem que aquele que vem após ele é mais poderoso do que ele. Ele diz assim: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Então, como é que ele agora vai batizar essa pessoa mais poderosa do que ele? Mas Jesus tranquilizou João, dizendo: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João batiza Jesus. Ao sair da água, depois do batismo, vai acontecer uma manifestação clara da parte de Deus sobre a divindade de Jesus, porque o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, né? É por isso que na nossa cultura ainda hoje, em muitas casas, nós vemos quadros, né, com a figura de uma pomba, escrito embaixo que é o Espírito Santo. É cultural isso aqui, inclusive no nosso país, né? Mas aqui então o Espírito Santo é simbolizado como uma pomba que desce sobre Jesus Cristo. E ouve-se uma voz do céu que diz então: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Podemos perceber então aqui que o batismo de Jesus ele tem um nítido objetivo de autenticar publicamente que Jesus é o Messias esperado, que as profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo, profecias messiânicas. Então é Deus declarando a todos que ele é Jesus, o seu Filho amado, que ele está cumprindo a profecia lá de Gênesis 3,15 sobre o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que está se cumprindo Isaías 40, de 9 a 11, está se cumprindo Isaías 42, de 1 a 4. Esses textos nos dizem assim:
Isaías 40, de 9 a 11, diz assim: Você que traz boas novas a Sião, suba a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos e não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isso é Isaías 40, de 9 a 11. Mas Isaías 42 também está sendo cumprido. É uma profecia messiânica. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá as suas vozes nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Muito bem, nós vimos então que a manifestação do batismo de Jesus, do Espírito em forma de pomba, a voz do céu, atestam o cumprimento das profecias sobre a vinda do Messias. Ainda sobre o batismo, sabemos que é bíblico, que o batismo não salva. Aqui fica bem clara essa doutrina, porque Jesus é o Salvador. O Salvador não precisa de salvação. O batismo de Jesus, então, atesta a sua deidade, a sua divindade. Jesus vai ordenar depois que seus discípulos sejam batizados, como símbolo da nova vida desses que se arrependeram verdadeiramente. Lá em Mateus 28, 19 e 20, nós podemos ler esse texto, que a igreja deveria batizar os discípulos, porque tinham demonstrado ou tinham tomado uma decisão de mudar de vida. Como símbolo da sua morte e ressurreição, como bem esclarece o apóstolo Paulo em Romanos 6, de 1 a 7. O batismo, então, simboliza de que assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos para uma velha vida, velhos propósitos, e nascemos para uma vida nova. Muito bem, seguindo então a preparação para o seu ministério, agora Jesus enfrentará uma oposição direta de Satanás, a fim de impedir de exercer o seu ministério salvífico. Vamos então ler Mateus 4, de 1 a 11. O texto diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa então é a narrativa da tentação de Jesus. O texto nos diz então que Jesus foi impelido pelo Espírito. Essa palavra, o verbo impelir na nossa língua, tem o sentido de impulsionar, de fazer com que algo se mova para frente. Jesus está sozinho, sem companhia humana. Ele ainda não chamou os seus discípulos, nenhum deles.
mas ele é impulsionado pelo Espírito, é movido pelo Espírito para estar no deserto, na presença de Deus, nesse momento que antecede o início do seu ministério propriamente dito. Muito bem. Alguns comentaristas chamam a atenção para o fato de que Moisés também jejuou 40 dias no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 43, 38. Elias também jejuou 40 dias a caminho do mesmo monte. Está em 1 Reis 19, 8. Moisés representa a lei, Elias os profetas. Jesus é o Messias para quem tanto a lei como os profetas apontaram. Isaías 58, de 6 a 8, o profeta Isaías ele chama a atenção para o jejum que o povo de Israel deveria praticar. Esse texto diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Jesus foi jejuar no deserto, né? E nesse texto Isaías, lá no passado, estava chamando a atenção que os fariseus, que o povo de Israel, melhor dizendo, tinham o costume de jejuar e reclamavam porque não eram atendidos nas suas buscas, naquilo que eles queriam de Deus. Mas o profeta então descreve qual seria o jejum verdadeiro. E eu achei interessante citar esse texto porque vocês talvez, como eu, talvez não, com certeza como eu, vocês vão concordar que aqui está um resumo do ministério de Jesus. Estão os princípios do ministério de Jesus. Jesus praticou tudo isso e ensinou a prática disso durante o seu ministério. Então Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e ao final teve fome. O diabo então começa a sua investida contra o mestre, colocando dúvidas sobre sua divindade. Ou se não colocando totalmente dúvida, mas fazendo um gancho para aquilo que ele queria que Jesus fizesse, como uma forma de tentá-lo. Ele vai dizer: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então o diabo desafia Jesus a prová-lo, né, transformando pedras em pães que pudesse saciar a sua fome. Eu lembro de um pregador que, falando sobre esse texto, dizia o seguinte: o diabo não tem escrúpulos, se referindo ao fato de Satanás se aproveitar da necessidade que Jesus tinha no momento de se alimentar, uma vez que já havia jejuado 40 dias e 40 noites. Então, Satanás não tem escrúpulos e ataca Jesus na sua necessidade, que era a fome, né? Ele continua inescrupuloso, sagaz, aproveitando e tentando os homens a partir das suas necessidades básicas, os levando a satisfazê-las de forma pecaminosa, contrária à vontade de Deus. Jesus respondeu usando a palavra que Jesus usa aqui, não é uma palavra nova que ele criou, mas ele está citando o Antigo Testamento. Deuteronômio 8,3 diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. É claro que Jesus não tem dúvida sobre o fato de ser filho de Deus. E ele não precisava provar, porque isso já tinha sido declarado publicamente no seu batismo. O próprio Deus fez isso. Muito bem, obedecer a palavra de Deus, então, é o melhor caminho para termos nossas necessidades satisfeitas. O Salmo 37, 25 diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Pela obediência à palavra de Deus. Satanás então investe novamente na tentativa ainda de colocar dúvidas sobre o mestre.
Agora, ele o levou para o pináculo do templo, na cidade santa, e ordena então que Jesus se atire abaixo, porque existe uma ordem na palavra de Deus de que os anjos o guardariam da queda. Jesus também responde usando o Antigo Testamento. Ele usa Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse texto se refere a não tentar a Deus como Israel fez lá em Massá. Lá em Êxodo 17:7, o povo duvidou que Deus estivesse no meio deles para os guardar. Jesus não precisava se atirar do pináculo do templo para ter certeza de que era o Filho amado de Deus, em que ele tinha prazer, e ter certeza que Deus o guardaria. Duvidar de Deus, ou duvidar que Deus é poderoso para nos guardar e nos colocar em risco só para provar isso, é tentar a Deus. Muito bem, depois de levar Jesus a essas tentações que são as tentações ordinárias na vida de todos os homens, né? A luta pelo pão, o desejo da fama, agora o diabo tenta Jesus em relação ao desejo de obter poder, diz o comentarista Haller. De um monte muito alto, mostrou a Jesus todos os reinos da terra e ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus responde novamente usando Deuteronômio capítulo 6, agora o versículo 13. Temam o Senhor seu Deus e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Sabemos que o mundo ele jaz no maligno, mas Satanás não é dono do mundo para oferecer todos os seus reinos e a glória deles a Jesus. Lembram que diz o Salmo 24:1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? O Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e afirmou sobre as águas. Há um bom pregador televisivo que costuma dizer que o diabo não manda nem no inferno. No texto de Apocalipse 20, verso 1 e 2 diz assim: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Jesus, ao responder a Satanás de que só Deus deve ser adorado, nos ensina que o primeiro lugar na nossa vida é do Senhor. A sedução de poder trazida por Satanás ou por nossos próprios desejos pecaminosos gera afastamento de Deus e escravidão. Jesus venceu as tentações usando a palavra de Deus já revelada no Antigo Testamento. Hoje, temos acesso à Bíblia toda como fonte de orientação segura para vivermos em adoração e culto somente a Deus, sendo vitoriosos como Jesus foi. Lembra os irmãos e aos amados que 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, nós podemos, assim como Jesus, firmados na palavra, conhecedores da palavra, estudiosos da palavra, usá-la para vencer as investidas de Satanás contra a nossa vida hoje. Após essa resposta de Jesus, a narrativa diz que o diabo o deixou e Jesus foi servido pelos anjos. Após então voltar do deserto, Jesus ficou sabendo que João Batista fora preso pelo governo romano, por Herodes, né? E aí Jesus voltou para a Galileia, porém não mais para Nazaré. Ele vai morar em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, como também é chamado. Mais uma vez, Mateus registra que isso é um cumprimento do que falaram os profetas. Ele vai citar Isaías 9, de 1, verso 1 e 2. Jesus começa então a pregar com o mesmo tema de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, é o momento em que Jesus vai chamar os seus primeiros discípulos, os irmãos André e Pedro e André, e Tiago e João. Está no verso 18 a 22 do capítulo 4. Essa narrativa também está em Mateus 1, 16 a 20.
que é basicamente uma repetição de Mateus. Ou melhor, segundo estudiosos, Mateus repete Marcos, que Marcos teria sido escrito primeiro. Lucas 5, de 1 a 11, ele acrescenta mais detalhes de como ocorreu esse convite para os primeiros discípulos. Mas o capítulo 6 de Lucas, de 13 a 16, nos mostra que após Jesus chamar e acolher ou trazer consigo alguns discípulos, ele faz uma seleção desse grupo maior e escolhe os 12. E João 1, de 35 a 42, também narra como André, que era discípulo de João Batista, leva seu irmão Pedro até o Mestre. Particularmente, acredito que, lendo esses textos todos, nós teremos uma visão maior de como Jesus iniciou um relacionamento discipulador com aqueles que depois vão ser os seus 12 apóstolos. Finalizando então o capítulo 4, resume o ministério de Jesus, que começa a todo vapor. Jesus coloca o pé na estrada e anda por toda a Galileia, ensinando a partir das sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidade, atraindo multidões até de fora do território da Palestina, porque a sua fama chega até a Síria. E ele continua depois então pregando na região das 10 cidades, chamada Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, e liberta os cativos do diabo por demônios, cura todo tipo de males, cumprindo as profecias. Então, esse estudo termina aqui no capítulo 4, com Jesus iniciando seu ministério a todo vapor. No próximo estudo, estaremos vendo os capítulos de 5 a 7. Aproveite essa semana, leia esses capítulos e deixe que a palavra lhe edifique e que assim nós possamos continuar crescendo no conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. E continuar estudando esse livro que apresenta Jesus o Messias estabelecendo o reino dos céus aqui na terra. Forte abraço a todos os irmãos e amados.